Ok. Vamos lá. Hoje nós vamos continuar nossa leitura expositiva de Atos a partir do capítulo 10, do versículo 1 ao 48. Um desafio para mim aqui, não sei se eu vou conseguir todos os capítulos hoje. Eu vou tentar, deixando a história falar por si só, porque tem algumas coisas que o próprio texto bíblico aqui e essa passagem que Lucas relata, ele já se explica, né? Salvo alguns detalhes que eu quero deixar para vocês aqui. Mas vamos relembrar aqui rapidamente onde a gente parou. A semana passada a gente viu que o apóstolo Pedro, ele estava visitando cristãos ali na região, na cidade de Lida. E ali ele encontra um homem, ele cura um homem paralítico ali naquele lugar. E quando ele estava ali, ele foi chamado também para a cidade de Jope. Em Jope tinha falecido uma mulher muito querida, chamada Tabita, né, das mulheres ali. E Pedro vai também àquela cidade, além de pregar o evangelho, sempre, né, pregando o evangelho e fortalecendo os irmãos aonde ele estava. E ali ele ressuscita essa mulher. Após ressuscitar essa mulher, Pedro permanece por um tempo, alguns dias ou vários dias ali na cidade de Jope. E ele fica na casa de um homem chamado Simão, que nós vimos a semana passada, né, que era curtidor. E vimos também que esse relato, esse detalhe de Lucas, ao dizer que ele ficou ali por vários dias na casa de um curtidor, ele é importante justamente porque ele é uma introdução de um assunto ali, e quebrando já preconceitos, provavelmente na vida de Pedro, a respeito de coisas relacionadas à pureza e impureza cerimonial. Lembra que provavelmente muitos judeus mais restritos, ortodoxos, mais fechados, eles tinham dificuldade, inclusive, de lidar com curtidores, porque os curtidores mexiam, né, com a carcaça de coisa morta, com o couro, e isso tornava esses homens impuros cerimonialmente. Se um judeu que tinha sempre contato com o templo, ele tinha que passar por rituais, longos rituais, para poder se purificar e voltar a atividades. Então eles preferiam distância dos curtidores e de pessoas que trabalhavam com esse tipo de coisa. Pedro, ele teve que lidar com isso, e ele teve que se aproximar de alguém que, em algumas questões, poderia, né, torná-lo cerimonialmente impuro. E ele fica vários dias na casa desse homem, que fornece uma boa hospitalidade ali para Pedro, comida, né, um lugar para ele dormir, e acolhe Pedro, justamente um Simão. Então preste atenção agora nessa temática de pureza e impureza. A partir disso, nós vamos ler então, começar a ler o capítulo 10. Então vamos lá. A ideia central aqui dessa passagem, a salvação por meio de Cristo, não é apenas para Israel. Lembra que o povo mais ortodoxo, tradicional, uma grande parte, né, dos líderes, sacerdotes, a liderança religiosa de Jerusalém e do judaísmo, eles consideravam os gentios, né, os outros povos, também cerimonialmente impuros. Tá? Impuros mesmo, tá, gente? Quando um judeu ele ia para um país, um lugar que não era terra de Israel, e grudava ali o pó nos sapatos deles, daquela região, eles voltando para Jerusalém, voltando para a cidade, e inclusive para entrar no templo, eles tinham que se purificar, porque eles foram contaminados até mesmo ao pisar o solo daquele povo impuro. Olha só o nível ali, né, de conceitos ou preconceitos estabelecidos devido à religião, que foi, obviamente, colocada até por Deus muitas coisas num tempo específico na aliança mosaica, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Mas na nova aliança que Jesus proporciona, tem algumas coisas e alguns conceitos que não vão funcionar mais. Eles funcionaram durante um tempo. Essas questões de pureza, impureza, nós vamos ver inclusive a questão de comida impura, né, e pura. Isso Deus fez na Antiga Aliança para justamente mostrar que Israel, como povo de Deus, eles se diferenciavam entre as outras nações. Então tinha algumas coisas que eles não poderiam fazer para se diferenciar.
Então não quer dizer que hoje seria pecado, mas naquele momento era, porque senão eles não se tornavam distintos, eles não se mostravam separados para Deus. E Deus estabelece muita coisa relacionada à pureza e impureza cerimonial para que eles se separassem, se destacassem das outras nações, inclusive coisas relacionadas à comida, que vai ser uma das coisas tratadas aqui. Então vamos lá. Texto em contexto. Algo interessante. Jonas, do Antigo Testamento, o profeta Jonas, né? Quando ele foge, ele não vai pregar aos ninivitas primeiro, ele quer fugir de Deus, ele fugir, né, da tarefa que ele tem, ele foge. Ele estava em Jope, ele vai para Jope e foge de Jope, ele está fugindo de Nínive. E é interessante, por que ele foge de Jope? Ele sai de Jope ali para não pregar aos gentios. Aqui é ao contrário nessa passagem. Pedro é impelido pelo próprio Deus a deixar Jope para pregar aos gentios. Lembra que ele está em Jope, na casa de Simão. E Deus vai impelir Pedro agora para sair de Jope rumo aos gentios, ao contrário da fuga de Jonas, né? Pedro era bastante parecido com Jonas em sua resistência a levar a mensagem de Deus aos não-judeus, aos gentios, considerados impuros pelos judeus piedosos. Então vamos lá, espero que você esteja pegando aí os conceitos. Então, em Cesareia, morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Então, a companhia italiana, ele era um homem importante, um comandante, um centurião do Império Romano, e morava em Cesareia. Vamos rapidinho para o mapa? Cesareia aqui, ó. Tá? Ó, a Palestina de novo, Judéia, Samaria, Galiléia. Então nós temos a cidade de Cesareia, uma cidade litorânea, tá bom? Pedro estava aqui embaixo, ó, em Jope. Olha aqui, ó, ele estava na casa de Simão, aqui na cidade de Jope. Ele vai então ao norte. Ele é chamado, nós vamos ver aqui, por Deus para ir em Cesareia encontrar-se com Cornélio, que mora em Cesareia. Cesareia aqui é uma cidade muito bonita, conhecida onde tem também o Palácio de Herodes. Né? Eu vou colocar aqui rapidinho também, ó, né, uma imagem muito bonita de Cesareia de Herodes, marítima, essa Cesareia que foi colocada aí numa foto no Google, aí, muito bonito. Né? Então, voltando. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Ele era piedoso. Então, olha só, Lucas relata que Cornélio ele era piedoso. Piedoso aqui é uma pessoa que tem uma vida pia, uma vida de fé. Né? Uma vida de fé a Deus. Ele vivia de acordo com a vida dele, que ele acreditava em Deus. E ele era também temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Então olha que legal as características que Lucas descreve esse homem de Cesareia. Um gentil, tá bom? De Cesareia. Um homem importante que governava ali, né, liderava vários homens, né, de um exército romano. Então ele era piedoso, temente a Deus, dava esmola, cuidava das necessidades de pessoas vulneráveis ali na pobreza, orava sempre a Deus. Centuriões comandavam cerca de 80 a 100 homens, por isso centuriões, ali em torno de 100 homens. Um centurião é conhecido como alguém cujas ordens elas são obedecidas, pois ele serve a um poder superior, o imperador romano. Cornélio deve ter alcançado esse alto escalão da hierarquia como modelo das prezadas virtudes de autodisciplina e obediência à autoridade. A forma que Lucas o retrata contraria o estereótipo de um representante do poder imperial romano. Os soldados eram unidos por uma devoção, olha só, os soldados do Império Romano, eles tinham uma devoção religiosa, gente, aos estandartes, né, do Império, às bandeiras do Império. Tertuliano observou: o sistema religioso do exército romano é inteiramente dedicado ao culto aos estandartes. Jura-se pelos estandartes.
e eles são preferidos a todas as divindades. Então tinha soldados romanos e comandantes romanos que eles adoravam as bandeiras, né, os estandartes das suas legiões ali romanas, mais do que divindades. Então, Cornélio é retratado num contraponto, né, algo totalmente oposto. Ele não se dobra aos estandartes romanos, ele se dobra ao Deus de Israel. Cornélio, no entanto, é conhecido por honrar e orar a Deus dos judeus e por dar esmola aos pobres. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, gente, né, ele perguntou para o anjo: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações, preste atenção aí, olha o que o anjo da parte de Deus fala para Cornélio. Cornélio, as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Gente, olha que extraordinário. O anjo informa Cornélio que Deus se agrada das orações dele, que Deus se agrada do cuidado que ele tem com os pobres, né, com a caridade, com a esmola. Óbvio que é uma palavra que a gente não usaria hoje, esmola, né? Mas era comum, né, essa palavra, e isso era um ato de bondade, né, às pessoas que estavam passando necessidade. Então, Deus se agradava com esse coração de Cornélio, tanto em buscá-lo como em ajudar as pessoas. E ele diz assim, o anjo fala para Cornélio, essa parte toda em azul é o anjo falando para Cornélio. Agora, envie mensageiros a Jope. Ele orienta Cornélio. Cornélio, junta algumas pessoas que te representam e manda essas pessoas lá para Jope. E lá, mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. O anjo deu tudo detalhezinho certinho para Cornélio. Cornélio, manda mensageiros, homens que te representem. Lembra que ele era um homem de autoridade, ele tinha sob o seu domínio, né, pessoas sujeitas a ele, como comandante ali, como centurião e comandante por volta de 100 soldados romanos. Ele podia destacar ali algumas pessoas simplesmente para obedecer suas ordens, e ele o faz. Olha, vá lá, o anjo fala, destaca mensageiros aí, vai lá na casa de um Simão curtidor, lá vai estar Simão chamado Pedro. A casa situa na beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E depois de lhe explicar, né, como se diz, né, tintim por tintim, mandou que fosse a Jope. Então, ele pega esses 2 servos, o soldado, então 3 homens, explica tudo o que tinha acontecido, o que o anjo tinha falado para eles, as direções certinho, e envia esses homens para Jope, para eles fazerem exatamente o que o anjo tinha mandado. Né? Antes da gente continuar aqui, 3 da tarde, é o horário que ele estava orando, e ele tem essa visão, né? Era o horário do sacrifício para o perdão de pecados realizado diariamente no templo judaico. De acordo com Lucas, Cornélio costumava orar nesse horário, e então, repentinamente, um anjo de Deus lhe aparece. O anjo anuncia que Deus ouviu suas orações e atentou, né? Prestou atenção, Deus se agradou com as suas esmolas. Embora Cornélio não saiba por que deve mandar chamar Pedro, ele obedece de imediato e envia homens para buscá-lo. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro estava em Jope, Cornélio estava em Cesareia. Ele manda 3 servos seus para Jope falar com Pedro. Então, o que diz o texto? Que no dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade, Pedro sobe no terraço da casa onde ele estava para orar. Então, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, né, enquanto Pedrão estava orando lá, ele ficou com fome, ele quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida,
sobreveio-lhe um êxtase, um maravilhamento, né? Também uma visão. E o que Pedro viu? Ele viu o céu aberto. E ele viu um objeto, alguma coisa ali, como se fosse um grande lençol. Olha só, um grande pano ali, um grande lençol, que estava descendo do céu. E esse lençol era baixado à terra pelas 4 pontas. Então era um lençol aberto, como o nosso, ali, uma toalha de mesa, né, vamos dizer assim, com 4 pontas estendidas, baixando ali como se fosse pondo uma mesa, estendendo uma mesa, preparando uma mesa para Pedro. E ali nesse lençol, o que tinha nele? Contendo, presta muita atenção, todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. São animais ali que Deus dá essa visão e coloca nesse lençol ali, nessa toalha de mesa, melhor dizendo, ali, e apresenta para Pedro, que eram considerados impuros para se alimentar. E Pedro ouve uma voz que disse a ele, Pedro, né, levante-se, mate esses animais, né, e coma, se alimente deles. Vamos lá, devagar aí. Pedro também recebe uma revelação enquanto ora. Lembra que Deus fala com Cornélio através de um anjo, ouve as orações, né, de Cornélio, se agrada com o coração de Cornélio. Gente, mas eu vou dar um spoiler aqui. Deus se agradava das orações de Cornélio, se agradava do coração dele, se agradava das esmolas dele. Era um homem temente a Deus, um homem piedoso, um homem que estava orando, mas ele não era salvo ainda. Para Cornélio ser salvo, Deus precisou enviar Pedro para pregar o evangelho a Cornélio. Não é uma vida justa e pia e temente que nos salva, é o evangelho de Cristo. Presta atenção nisso, tá? Vou voltar aí, mas vamos continuar. Desce do céu algo semelhante a um lençol que contém animais de todos os tipos, incluindo-se, né, répteis e aves. Se a gente ler lá em Levítico e Deuteronômio, a gente vai ver que esses animais eram proibidos para se consumir, né? Levítico 11, 29, tá? A ordem para comer remonta, né, lá atrás em Gênesis. Quando não tinha esse tipo de lei mosaica, Deus falou, tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Então, na verdade, não tinha nada que contrariava, né, o desejo inicial de Deus. As leis de comida tinham um tempo, tinham um prazo para simplesmente servir a uma aliança específica. Que a partir de agora em Cristo elas não fazem mais sentido. Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro, como um bom judeu, o que ele responde, né, para essa voz? De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse, ao orgulho judaico, né? Eu nunca comi nada que fosse impuro, ou imundo. Quer dizer, de forma alguma que eu vou comer esses animais. Eu sei, eu conheço Levítico, conheço Deuteronômio, sei que isso aí é impuro, não posso comer, eu nunca fiz isso e jamais vou fazer. Né? O Pedro ali, como um bom judeu, engajado nas diretrizes judaicas ali, ele responde, ele fala de modo nenhum. Olha, gente, a ênfase, né? Como Pedro sempre foi enfático. O protesto de Pedro ecoa Ezequiel, em que o profeta assevera que nunca se contaminou pela ingestão de alimentos cerimonialmente impuros e que nunca o faria. Uma vez que Deus ordena, Levítico 20, 26, sejam santos a mim, separados, né? Pois eu, Senhor, sou santo e os separei das nações. As questões alimentares, justamente na Antiga Aliança, representavam essa separação do povo judeu das outras nações impuras. Tá? Então as leis alimentares, elas representavam a separação do povo de Israel da multidão impura que desconsiderava as ordens de Deus e come aquilo que é comum, que é impuro. Daniel é um exemplo nítido, né? Ele é tido como justamente porque
ele não, a gente lembrando na história de Daniel, ele não se contaminou com os alimentos substanciosos, né, e o vinho do rei pagão. Graças à sua devoção a Deus, ele foi livrado por Deus. Num livro também apócrifo, chamado Tobias, que também ele não é canônico, né, mas ele conta-se a respeito da história dos judeus, e Tobias também foi considerado um exemplo por causa de sua preocupação com as leis alimentares. Ele diz assim: depois que fui levado cativo para a Síria e cheguei como cativo a Nínive, todos os meus parentes e todo o meu povo passaram a comer alimento dos gentios. Mas eu, Tobias fala, me guardei de comer o alimento dos gentios. Como os gentios eram considerados impuros, aquilo que eles comiam também foram considerados impuros. Eu fui atento a Deus de todo o meu coração. As proibições alimentares judaicas, a partir de agora, elas vão dificultar, elas dificultavam a associação dos judeus com gentios, por causa do quê? Da sua suposta contaminação. Como que um judeu ia na casa de um gentio se ele não podia comer nada do que o cara comia? Então era proibido o judeu sentar na mesa, entrar na casa de um gentio, porque isso era impuro, gente. Presta muita atenção no que eu estou falando, porque Deus, a partir de Jesus, do Evangelho, ele está quebrando essas estruturas. Um vinho novo em odres novos. É isso que Jesus está fazendo, né? Havia grande probabilidade de seus alimentos serem proibidos, sacrificados a ídolos e preparados inadequadamente. A preservação dessas proibições de não comer determinados alimentos certamente impediria qualquer ação missionária voltada para os gentios. Imagine um missionário ir para uma nação, né, para qualquer outra nação que come esse tipo de coisa, você sentar na mesa dele e você se recusar a comer. Isso afasta, fecha o coração daquele povo. E você não conseguiria pregar o evangelho. Então essas questões agora alimentares, elas não vão ter mais valor. E os gentios que eram considerados impuros para a aliança de Deus, não são mais impuros no sentido de também tem que se achegar a eles o evangelho. Eles não precisam se tornar judeus para depois ouvir o evangelho. Essa é uma briga, né? No bom sentido, uma discussão que vai acontecer. Os gentios eles têm que se tornar judeus primeiro, para depois fazer parte do evangelho, ou eles podem ter o evangelho e receber o dom do Espírito Santo que foi prometido para os judeus. Como vai acontecer isso? Atos vai tratar justamente disso, né? Pela segunda vez a voz fala para Pedro: Pedro, não considere impuro aquilo que Deus purificou. E isso aconteceu, gente, 3 vezes. Para entrar na cachola de Pedro, né? Deus faz isso 3 vezes com Pedro. E em seguida, aquele objeto, aquele lençol, foi levado de volta para o céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, quem que bate na porta de Pedro? Os enviados de Cornélio. Lembra que Pedro considerava os gentios, portanto ele considerava a casa de Cornélio impura. E Deus, antes de Cornélio, né, dos enviados de Cornélio chegar ali para falar com Pedro, Deus dá a visão: Pedro, não considere mais impuro aquilo que eu purifiquei. Gente, olha só Deus preparando o coração de Pedro para ele se abrir a possibilidade de pregar o evangelho a um gentio que ele considerava impuro, que ele nem imaginaria que Deus ia mandar ele entrar na casa de um gentio. Eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro, tudo de acordo com o que o anjo tinha falado. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: Pedro, aí na porta tem 3 homens que estão procurando você. Portanto, levante-se, desça e vai com eles, sem titubear, né? Sem hesitar, sem desconfiar. Vai com eles, porque eu enviei esses homens. Fui eu que os enviei.
Então o Espírito Santo fala com Pedro. Ele dá a visão, não considere mais impuro o que eu purifico. Antes dos homens falarem com ele, o Espírito Santo fala, chegou 3 homens aí. Desce, Pedro, ouça o que eles estão te falando, segue e vai com eles, porque fui eu que mandei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens, eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz aqui? Então disseram, aí os homens contaram para Pedro a história. Pedro, o centurião Cornélio, olha o que eles falam, né, de Cornélio, do seu senhor, ele é um homem reto. Olha o testemunho de Cornélio. Ele é um homem reto, ele é um bom homem, um homem justo, temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Então até o povo judeu admirava a vida honesta, correta e justa de um centurião romano e a devoção dele ao Deus de Israel. Ele foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele. Presta atenção aí. Para a casa dele. E o Pedrão agora, vai ou não vai entrar na casa de um gentil? Era impuro, gente. E agora? Mas ele vai ter que ir, não vai? Ele vai ter que ir. Deus falou para ele, o que eu purifico não considere mais impuro. Vá com esses homens, Pedro, e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando. Imagine a ansiedade, né? O coração de Cornélio esperando Pedro. Deus mandou um anjo, apareceu para ele para buscar esse homem. O que será? Quem é esse homem? O enviado do Deus que eu adoro, o enviado do anjo que eu falei. Esse homem é... O que será? Olha, gente, era tão importante Pedro para Cornélio que ele faz um ato muito errado, né, que a gente vai ver. Então Cornélio estava o quê? Esperando por eles, tendo reunido seus parentes. Então Cornélio, esperado a Pedro, reuniu o parente, amigo íntimo, e vamos reunir aqui em casa, porque a gente vai ouvir o que esse homem de Deus tem para falar para a gente. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Olha a gafe, o erro de Cornélio, né? Cornélio estava tão entusiasmado com tudo que estava acontecendo que ele considera Pedro um ser superior a ele, ao ponto de ser divinizado, e ele adora Pedro, né? Mas Pedro, né, com certeza, imediatamente ali, levantou Cornélio dizendo, como se assim, ô homem, levanta, para com isso. Levante-se, porque eu também sou apenas um homem como você. Não, pode parar com isso, né? Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo... Gente, olha a pregação de Pedro como começa, né? Para você ver a dificuldade de Pedro, que ele estava quebrando um monte de conceitos e preconceitos para ele entrar na casa desse homem. Mas ele não consegue esconder, ele não consegue não falar algumas coisas, mesmo depois de tudo que Deus tinha falado para ele, da visão, 3 vezes, falando que Deus tinha enviado esses homens, que era para ele ir na casa de Cornélio, tudo isso, mesmo assim, a estrutura religiosa era tão grande na vida de Pedro, que ele deixou escapar isso que a gente vai ler, né? E ele fala para Cornélio, para a família de Cornélio, para os amigos de Cornélio que foram ouvir a pregação dele, né, o ensino. E ele fala assim, vocês bem sabem que um judeu, quer dizer, que eu, né, estaria proibido de se juntar a um gentil ou entrar na casa dele. É como se assim, olha, vocês sabem que na verdade isso que eu estou fazendo é proibido, né? Eu não poderia estar entrando na casa de vocês são impuros. Gente, é isso que Pedro está falando. Vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Ele afirma isso, vocês sabem disso. Aí ele põe um mas, né? Mas Deus mostrou que não devo considerar ninguém impuro
ou imundo. Aquela visão relacionada à alimentação, Pedro entendeu que aqueles animais impuros representavam os povos gentílicos. Os povos que não eram judeus, que ele deveria levar o evangelho a eles. E que eles não eram para ser considerados impuros enquanto receptores da mensagem do evangelho. E aqui há um conflito, uma estrutura sendo desmontada, né, na religiosidade de Pedro, baseada na antiga aliança. Porque na nova aliança o evangelho é para todos os povos, seja de que cor, né, raça, povo, língua, etnia, não importa, todos estão aptos a ouvir o evangelho. Ninguém pode ser considerado impuro no sentido do quê? De que ele não merece o evangelho. É nesse sentido, tá bom? Então, não, ele deve ouvir o evangelho e ter a oportunidade de crer no evangelho. Todos os povos, todas as pessoas. Não podemos afastar ninguém. Por isso, nós, como igreja de Cristo, não afaste as pessoas por considerá-las mais pecadoras, né? Não, se achegue a elas, vá na casa delas para falar do evangelho. É isso que nós temos que entender, independente de quem seja. Essas pessoas também precisam do evangelho, elas precisam que entremos na vida delas, na casa delas, né? Sentemos à mesa com ela, comendo pão com ela, para que ela ouça o evangelho. É óbvio que aqui Pedro foi falar a alguém que estava com o coração aberto para ouvir o evangelho. E nós temos que identificar essas pessoas também que querem ouvir o evangelho, que estão com o coração aberto, e então não negar a pregação e o ensino do evangelho a essas pessoas. Por isso, Pedro continua falando, uma vez chamado, vim sem vacilar. Ele fala que veio sem vacilar, mas ele deixou ali, né, escapar aquilo que estava dentro dele. Olha, você sabe que eu não podia nem estar aqui. Eu vim porque Deus mandou eu não considerar vocês impuros. Então eu vim sem vacilar. E agora pergunto, por que motivo vocês mandaram me chamar? Aí Cornélio responde, Pedro, ele conta a história, hoje faz 4 dias que mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente, se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, um anjo, né? Que diz, Cornélio, e ele conta a história de novo, e aqui novamente o que o anjo falou para ele, Cornélio, a sua oração foi ouvida, suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, Cornélio continua falando, portanto, sem demora, mandei chamá-lo. E você fez muito bem em vir. Né? E você fez muito bem em vir, porque Deus que mandou você vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos. Olha que fantástico o coração de Cornélio, falando por todos, pela família e pelos amigos que estavam na casa de nós. Estamos todo mundo prontinho aqui para ouvir tudo o que o Senhor ordenou para você falar para a gente, Pedro. Nós estamos aqui. Queremos ouvir, né? Relembrando só que a saudação de Pedro ao grupo ali reunido é uma forma estranha de começar um sermão, né? Mas reitera a questão com a qual ele e a igreja precisam lidar. Como pregar o evangelho a pessoas com as quais não estão dispostos a se associar? O apóstolo entende que não se trata apenas de considerar alimentos puros ou impuros, mas de rotular pessoas dessa forma. Não pode mais, no que diz respeito à pregação do evangelho. Então Pedro ele começa a falar, e ele disse, reconheço, por verdade, que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Aqui, na verdade, ele está pregando mais para ele, né, do que para os gentios. Né? Ele está matutando a visão e tudo que Deus está falando para ele, ele ruminando tudo isso, e ele fala, tá bom, eu reconheço que Deus não trata ninguém mais como alguém especial mais do que o outro. Ele está tentando processar isso, gente, porque lá mais para frente, Pedro desliza nisso, e Paulo corrige Pedro.
chama a atenção de Pedro. Tá? Mais à frente isso. Mas aqui ele está ainda processando e ele fala, pelo contrário, em qualquer nação, olha só a conclusão que ele chega, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Em que sentido? Pode receber o Evangelho. Pode receber, então, a graça da salvação através do Evangelho e nós vamos ver o próprio Espírito de Deus que foi prometido aos judeus. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Você sabe o que aconteceu em toda a Judéia? Uma afirmação. Vocês sabem, Cornélio, família, amigo, vocês sabem o que aconteceu na Judéia. Tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus, que morou lá na cidadezinha de Nazaré, na Galiléia, com o Espírito Santo. Aqui, Pedro está falando para eles de uma outra forma, que Jesus é o escolhido, o ungido de Deus. Ele está falando que Jesus é o Messias. Como provavelmente a palavra Messias e o título talvez não era tão próximo da vida, porque isso era um título bem judaico e da estrutura do Velho Testamento, e talvez Cornélio não entenderia, ele traduz, em vez de falar simplesmente, Jesus é o Cristo, ele é o Messias, ele fala, Deus ungiu. O que é Messias e Cristo mesmo? Ungido. Então Deus ungiu, ele separou para julgar a todos os povos e salvar todos os povos. Deus separou, ungiu aquele Jesus que vocês ouviram, que viveu ali em Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele, Cornélio. E nós, Pedro fala, nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém. O que Pedro está falando? Eu andei com ele, Cornélio. Eu andei com ele esses anos de ministério. Andei na Galiléia, atravessamos o mar da Galiléia. Ele conta, olha, eu fui testemunho ocular. Depois, os judeus, a liderança, eles o mataram, pendurando num madeiro. Mas Deus, Cornélio, o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo. Olha só, ele conta então que Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Que Jesus? O Jesus de Nazaré, que andou na Galiléia, que ele andou junto com esse Jesus. Mataram esse Jesus. Deus ressuscita Jesus. Depois de Jesus ressuscitado, ele dá uma ordem a Pedro e aos apóstolos para pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Outro papel messiânico é julgar a todos. Então Deus ungiu Jesus como Messias para ser juiz de vivos e de mortos. Todos vão prestar contas a Deus. Todos, gente. Toda a humanidade. Todos os políticos, todos os imperadores, todas as autoridades do mundo, o Talibã, Hitler, os nossos presidentes, os juízes, o Supremo Tribunal Federal, o povo comum, qualquer pessoa vai passar diante do juiz de vivos e de mortos. E vai ser justificado só aqueles que ele próprio pagou a conta, pagou então e justificou pela fé, porque ninguém consegue ser justo diante desse justo juiz. Essa justificação é somente pela graça, pela fé em quem Jesus é, na sua obra, morte e ressurreição. Ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos, dele, de Jesus. Todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome
Lembra que nome é quem ele é e a sua obra. Então, por meio de quem ele é e de sua obra, todo que nele crê recebe perdão, remissão dos pecados diante de Deus. Enquanto Pedro falava essas palavras, enquanto Pedro estava falando o Evangelho, pregando o Evangelho, Deus não espera Pedro terminar, Deus não espera ele fazer o desfecho da sua pregação, Deus não espera Pedro fazer um convite, um apelo no final da pregação. Simplesmente Deus interrompe Pedro, mandando o Espírito Santo sobre aqueles homens que estavam ouvindo a pregação. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, olha, preste atenção, e aqueles que eram judeus, que foram com Pedro, que eram da circuncisão, que eram do judaísmo, que cumpriam os rituais da religião judaica, todos os fiéis que tinham vindo com Pedro, eles se espantaram, regalaram os olhos, O que está acontecendo? Como pode o Espírito Santo prometido a nós, judeus, está vindo sobre eles? Como o mesmo Espírito que veio sobre nós lá no Pentecostes está vindo agora sobre um grupo de gentios, incircuncisos, que não fazem parte da comunidade da aliança. Como é isso? Gente, é um impacto tremendo. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado a dádiva do Espírito Santo, pois eles usou o mesmo sinal que Deus deu lá em Pentecostes. Deus permitiu que esse sinal fosse reproduzido aqui agora, para que eles tivessem certeza que o Espírito Santo estava sobre eles. Eles os ouviam falando em línguas. Era uma reprodução do que aconteceu em Pentecostes ali com os judeus, está acontecendo agora na casa de Cornélio. E as línguas, mesma coisa, engrandecendo a Deus. Então Pedro disse, será? Ele vendo aquilo, ele faz uma pergunta, será que alguém poderia recusar o batismo, a água, e impedir que eles sejam batizados, assim como nós? Pois eles receberam o Espírito Santo. Deixa eu ler melhor aqui o texto. Será que alguém poderia recusar água e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Gente, se o Deus deu a esses gentios o Espírito Santo, sem consultar Pedro, sem consultar os judeus, o judaísmo, sem consultar os apóstolos, se eles aprovariam ou não, Deus faz do jeito dele, e o Espírito do reino, o Espírito Santo da nova aliança prometida no Antigo Testamento aos judeus, agora veio sobre os gentios. E Pedro fala, peraí, se Deus não está negando a eles o seu próprio Espírito, a gente não vai mais poder negar o batismo. Nós vamos ter que batizar esses homens, e agora? Nós vamos ter um problema com os apóstolos lá em Jerusalém, porque eles não vão entender isso, E é isso que vai acontecer a gente lendo Atos. Eles vão ter que fazer um concílio, o primeiro concílio, para resolver essa questão. E Pedro então ordena que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, do jeito que os judeus estavam sendo batizados. Então lhe pediram que permanecessem com eles por mais alguns dias. Então, eles pedem para Pedro, fica mais aqui. É como se assim, fica aqui, Pedro, para ensinar mais o Evangelho para a gente. Para ensinar mais sobre a Escritura, quem é esse Cristo, quem é esse Espírito, o que nós somos agora, o que Ele quer fazer com a gente, como que nós vamos viver essa vida. Eles queriam agora aprender, obviamente. Estavam cheios do Espírito Santo, pelo Evangelho que os salvou naquele momento através da pregação de Pedro. O termo grego traduzido por impedir também ocorre em 8,36, quando o eunuco etíope pergunta, o que impede, O que me impede de ser batizado? Nada, Tem água aí, eu creio no Evangelho, creio que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, então certamente nada. O ritual do batismo indica que as pessoas foram feitas novas criaturas em Cristo, e agora
elas são incluídas no corpo de Cristo. Então, não faz mais só parte da comunidade, do povo da aliança, os judeus. É isso que está acontecendo. É isso que Pedro vai ter que começar a entender, os apóstolos, que para eles fazerem parte da comunidade judaica da nova aliança, eles não têm que se circuncidar, guardar o sábado, guardar as leis cerimoniais, as festas judaicas. Não, eles têm que simplesmente receber o evangelho, crer em Cristo, e o Espírito Santo é dado a eles, eles vão se batizar e agora eles vão fazer parte do povo judeu, do Israel de Deus, da nação que Deus está criando a partir da nova aliança, né? Pedro entendeu uma gloriosa verdade teológica. A ação soberana de Deus ao conceder o Espírito a esses gentios significa que Deus os aceitou. Que Deus os aceitou agora como povo, como iguais aos judeus. Irmãos da mesma comunidade messiânica da igreja, do povo de Deus. O Espírito Santo não vem sobre pessoas em ordem sistematicamente, né, arregimentada. Nesse caso, os presentes recebem o Espírito Santo antes de ser batizado. Uma confirmação de que para Deus não há empecilho algum para que sejam batizados. Os cristãos judeus são levados por Deus, preste atenção para a gente encerrar por hoje, antes das últimas considerações, os cristãos judeus são levados por Deus a reconhecer os gentios que receberam o Espírito como irmãos e irmãs em Cristo. E para a gente encerrar as considerações finais, os seres humanos não têm direito algum de insistir em desaprovar aquilo que Deus aprovou. Ponto final. A visão de Pedro e a experiência na casa de Cornélio enfatizam que ninguém deve ser impedido de ouvir o Evangelho e receber a salvação. Ninguém pode ser impedido de ouvir o Evangelho. No judaísmo, o incircunciso Cornélio, ele poderia, na melhor das hipóteses, se tornar apenas um temente a Deus. Mas como cristão, ele não ocupa uma posição inferior. Ele deve e ele é considerado plenamente aceito como irmão em Cristo, como parte do povo de Deus, nem superior, nem inferior, mas irmãos. Esta é uma grande lição. O Evangelho nos faz irmãos. Eu quero encerrar fazendo simplesmente uma breve reflexão. No momento de tanta polarização política, ideológica, nós, como cristãos, temos que lembrar que todos que receberam o Evangelho em Cristo são nossos irmãos. E isso eu estou falando. O branco que aceitou o Evangelho, o preto que aceitou o Evangelho, o amarelo que aceitou o Evangelho, o vermelho que aceitou o Evangelho, o brasileiro, o europeu, o africano que aceitou o Evangelho, o indiano, o paquistanês que aceitou o Evangelho, todos em Cristo somos irmãos. Essa é a verdade que nós temos que deixar entrar no nosso coração para não cairmos em brigas e divisões do corpo de Cristo. Nada é mais importante do que Cristo e o seu sacrifício, que faz de nós filhos de Deus, irmãos em Cristo. As barreiras que existiam entre judeu e samaritano, entre o judeu e os sírio-fenícios, entre os judeus e os outros povos da época, deveria cair, porque Cristo e o Evangelho os faz irmãos. E assim é hoje. Por isso, meu irmão, independente da cor da sua pele, independente se é homem ou mulher, velho, idoso, criança, jovem, independente de tudo isso, da sua raça, etnia, descendência, da cultura, independente, se você aceitou o Cristo que eu aceitei, o Evangelho bíblico, nós somos irmãos em Cristo. Lembre-se disso. Somos irmãos, somos um só povo, uma só nação. Amém?
no meio das discussões hoje que nós estamos ouvindo e sendo levados a muitas vezes tentando a querer tomar partido, não deixe que essas discussões nos separem. Crie divisões no meio do povo de Deus. Somos irmãos. Eu tenho irmão branco, eu tenho irmão preto, eu tenho irmão amarelo, eu tenho irmão colinho puxado, né? E essa é a beleza, né, do reino de Deus. É composto de todos os povos, línguas, etnias. Essa é uma beleza do Evangelho. Ele nos une em Cristo. Ele nos faz um só corpo. Lembre-se disso. Amém? Deus os abençoe, em nome de Jesus.